que serão carregadas pelo resto das vidas. Então, é importante nós ponderarmos sobre estas questões. Nós vamos para mais um intervalo e, na sequência, nós daremos aqui continuidade discorrendo sobre esse tema, logo após um breve intervalo comercial. A Hexágono Engenharia está no mercado da construção civil há mais de 25 anos, atendendo seus clientes com transparência, respeito e profissionalismo, buscando sempre criar e inovar em suas atividades e mantendo-se atualizada no segmento construtivo. Oferece soluções em engenharia de acordo com a necessidade e o perfil do cliente. Hexágono Engenharia Civil, Rua Antônio João 499, Orphans, 3224-8732. Guarda-sol. Ok. Protetor. Ok. E Citroën com 3 anos de garantia, revisão a R$1 por dia e ofertas imperdíveis. Ok. A Citroën Provence se preparou para o verão. E você? Citroën C3 Attraction manual a partir de R$ 49.990 à vista. Ou entrada mais parcelas de R$ 499. E por mais 70 na parcela, você leva o câmbio automático de 6 marchas. Aproveite as ofertas de verão. Citroën Provence, Avenida Ernesto Vilela, 1818. 3025-9500. No trânsito, somos todos pedestres. Coração de mãe é enorme. Nele cabe todo o amor que ela tem por você, mas sempre sobra espaço para presentinhos. Que tal presenteá-la com vales compras da campanha Amores da CPG? Serão 80 vales compra no valor de R$250 e 30 no valor de R$1.000. Compre nas lojas participantes e concorra nos 3 sorteios. Campanha Amores, realizada pela CPG com parceria da Caixa Econômica Federal, Sicoob, Coopercard e Sicredi. Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Tudo que é notícia nos sites de Ponta Grossa e região em tempo real, clique e ouça. depontawebnews.com.br. Estamos de volta, dando continuidade à programação Manancial com muita alegria, verdadeira alegria. Estou aqui hoje compartilhando com você, meu amado telespectador, que semanalmente me assiste nesta programação ao vivo aqui pela TV Vila Velha, canal 16. Prazer estar aqui. Que a bênção de Deus continue repousando sobre esta emissora, sobre a vida dos funcionários, sobre a vida do Júnior que está ali na exibição técnica, sobre a vida do João Barbeiro, sua família e assim por diante. Todos os demais, a Cláudia e os demais funcionários e apresentadores aqui da TV Vila Velha, que com presteza estão aqui hoje, estão servindo, trabalhando. É um prazer estar aqui comunicando e compartilhando com você esta preciosa palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá direção segura. O apóstolo Paulo, ele nos fala por diversas vezes, escrevendo as suas cartas pastorais, endereçadas às igrejas, falando sobre a eficácia, a validade, a importância da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, vivemos a palavra, nós somos por Deus aprovados. E ele fala sobre isso a Timóteo, seu filho. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem, que conhece bem, que vive, pratica a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando eu vejo a Bíblia nos trazendo esta direção, esta orientação, eu fico imensamente motivado
entusiasmado, encorajado a avançar. Ainda que nós estejamos vivendo dias de confusão, de desesperança, em que as pessoas vivem um momento de alegria, mas no momento seguinte já estão aí em tristeza, em sofrimento, em lamento, como fiz menção no bloco anterior, fazendo essa comparação sobre aquele que vai para um estádio, né? Obviamente, um estádio aí de proporções, grandes proporções, né? De aglomeramento de pessoas, que em geral, isso acontece de maneira muito corriqueira, as torcidas lá dos times contrários se degladiando, se atacando umas às outras. Às vezes os confrontos são até organizados nas próprias redes sociais. E vez por outra estamos ouvindo aí nos noticiários, morte aqui, morte ali. É um lamento, é uma pena que a alegria destas pessoas, ela é breve, é momentânea. E eu usei este exemplo, mas ele se aplica, essa questão da brevidade da alegria, da momentaneidade da alegria das pessoas, se aplica em tantas outras coisas mais. No consumo de drogas ilícitas, na prática ou nas práticas ilícitas de infidelidade, etc, etc, etc. Nas práticas ilícitas da corrupção e assim por diante. No momento em que a pessoa efetiva ou ilícito, aquilo parece que num momento inicial, aquilo traz uma alegria, aquilo traz uma certa sensação de poder, mas no momento seguinte, geralmente, a pessoa se torna escravizada, subjugada. E o homem não foi criado para ser escravo de quem quer que seja, de coisa alguma. No momento seguinte, o mal feito, ele vem à tona, é revelado. E aí a pessoa vai sofrer as sanções da justiça, da lei. E, em linhas gerais, o que a gente tem visto por meio dos meios de comunicação, muitas pessoas sendo condenadas, estão indo pagar pelo ilícito praticado, que num primeiro momento trouxe sensação de poder, de satisfação e até de uma certa onipotência. Mas isso é atributo de Deus, não do homem. O homem não é todo-poderoso. O homem é finito, o homem é falível. O homem é pecador. Então, se o homem escolhe trilhar o caminho do mal feito, da coisa errada, ele vai ter uma alegria momentânea, que é passageira. Mas a alegria que é verdadeira, plena, efetiva, é apenas vivida, possível ser vivida em Jesus Cristo, como Ele mesmo está aqui a nos dizer. Está Ele aqui a nos dizer. O apóstolo Paulo, estava eu dizendo, ele então propõe, e não apenas o apóstolo São Paulo, mas o próprio Senhor Jesus, ele propõe o quê? Que a nossa vida, ela seja uma vida genuína, seja uma vida verdadeira. O Senhor Jesus, falando sobre seus discípulos, ou aqueles que são verdadeiros discípulos, ele está dizendo no verso de número 8 do texto que nós lemos, capítulo 15 do Evangelho de João, verso de número 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, olha o que Jesus está dizendo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se ele nos dá esta possibilidade,
se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Olha a possibilidade e porta que Jesus está colocando aberta diante de nós, ou diante dos homens, diante daqueles que lhe dão ouvidos, que têm uma atitude nessa postura, dar-lhe ouvidos, uma atitude de sabedoria, de entendimento. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esta porta que Jesus está colocando diante de nós, é a porta da vida, é a porta da vitória, da salvação, da conquista. Por que que eu, diante desta possibilidade posta por Jesus, por que que o homem, diante desta possibilidade posta por Jesus, vai negligenciar essa condição, esta realidade que é manifesta de maneira consistente, que é manifesta de maneira plena? Por que que o homem vai, diante disto, simplesmente relegar esta condição, esta possibilidade? O homem só faz isto, ou só escolhe, tem essa postura de relegar essa possibilidade, vivendo uma vida de engano, sendo enganado, sendo ludibriado. E aí lhe são oferecidas possibilidades ilusórias, insanas, fantasiosas, enganosas, que são as possibilidades postas pelo mundo, sistema mundo, governado por Satanás. Quando alguém chega para a pessoa e diz: vamos nos divertir, vamos curtir a vida, enquanto somos jovens, enquanto temos vigor e força. E aí a pessoa se embrenha por um caminho, conforme diz Salomão no livro de Provérbios: há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Para o sábio convém atentar para cima, para escapar do inferno que está embaixo. A Bíblia é muito clara. Quando Deus coloca diante dos homens tais possibilidades, oferecendo aos homens uma vida real, uma vida concreta, de possibilidade de viver uma alegria que não é parcial, uma condição ou possibilidade de viver uma alegria que é permanente, que é completa, que é plena. E o homem despreza em detrimento de uma proposta fantasiosa, ilusória e enganosa que lhe é oferecida por um sistema mundo, trazendo valores, ou melhor, trazendo falsos valores de alegria. Porque uma alegria que você vive 10 minutos, que você vive um momento, e no momento seguinte você está em tristeza, no dia seguinte você está mal, porque aquilo que deveria potencialmente te trazer alegria, agora te prejudicou na sua saúde, no seu bem-estar físico. Isto é uma proposta ou propositura ilusória, fantasiosa. A alegria que Jesus me propõe viver hoje vai me permitir ter continuidade de alegria, e amanhã eu vou prosseguir nisso. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 5, segunda carta aos Coríntios, e o verso de número 17, o apóstolo diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura,
As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vou viver, estando em Cristo, em novidade de vida. A cada dia a minha alegria será continuada. A cada dia a minha alegria vai ser continuada, alimentada, porque em Cristo eu vou viver a cada dia em novidade de vida. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência daremos aqui continuidade ao programa. A Hexágono Engenharia está no mercado da construção civil há mais de 25 anos, atendendo seus clientes com transparência, respeito e profissionalismo, buscando sempre criar e inovar em suas atividades e mantendo-se atualizada no segmento construtivo. Oferece soluções em engenharia de acordo com a necessidade e o perfil do cliente. Hexágono Engenharia Civil. O Antônio João 499, Orphans, 3224-8732. Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express, oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. Quer ficar por dentro de tudo que é notícia em Ponta Grossa e região, mas não tem tempo para ficar acessando os sites a todo momento? Calma! A De Ponta Web News faz isso por você. Acesse depontawebnews.com.br ou baixe no seu tablet ou celular o aplicativo Rádiosnet. Nós estamos ligados na notícia 24 horas por dia. É só dar o play e ficar bem informado. De Ponta Web News, a mais nova rádio dos Campos Gerais. Aqui a notícia nunca para. Mais um produto do Grupo Barbiero Comunicações. Continuamos com a programação manancial desta oportunidade, com muita alegria, como já disse anteriormente. Estamos hoje falando sobre Jesus em Jesus, nossa alegria, ela é completa. Em Jesus, nossa alegria, ela é completa. Eu olho para o ministério de Jesus, revelado que está narrado o ministério de Jesus, suas obras, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E observo nestes evangelhos as obras de Jesus em relação às pessoas. E algumas das obras de Jesus, obviamente não todas, sobre isto fala o apóstolo João, que ainda nem todos os livros que fossem escritos, que preenchessem todo o planeta, seria possível falar tudo o que o Senhor Jesus realizou a favor dos homens, a favor das pessoas, mas aquelas pessoas cujos os milagres foram registrados, né, que Jesus operou. Nós vemos o antes e o depois da vida daquela pessoa. Por exemplo, um dado momento, Jesus atravessou o mar de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou ainda o mar de Tiberíades, conforme a região era o nome denominado ao mar. E quando ele aporta, ele desce do barco, diz a Bíblia que vem ao seu encontro um homem endemoniado, chamado de Gadareno. Ele vivia, ou ele era da região de Gadara. E este homem vivia entre sepulturas, ele vivia num cemitério, por causa da sua condição de perturbação. Não havia possibilidade que vivesse ele entre as pessoas, em sociedade. Ele muitas vezes era amarrado para tentar
numa tentativa de que as pessoas o contivessem. E no que Jesus desce à beira-mar, tendo atravessado o mar, então ele vem gritando, né? Os demônios vêm gritando na vida dele, o endemoniado, gritando: o que eu tenho contigo, ou que nós temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus vivo. Viestes nos perturbar antes do tempo, porque os demônios estão atuando no universo, atuando nas pessoas, oprimindo as pessoas. E obviamente que haverá o tempo em que esses demônios, espíritos malignos, serão condenados e lançados, como diz a Bíblia, nas palavras do próprio Cristo, lançados no inferno, lago de fogo. Jesus disse que o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Os anjos do diabo são os demônios que atuam para perturbar a sociedade, para perturbar os homens. Por isso nós encontramos hoje pessoas que são assassinadas, pessoas que são presas, escravizadas, oprimidas, que são raptadas, e assim por diante. Por isso nós temos hoje adultérios, infidelidades, falsidade, são obras promovidas por demônios, por espíritos perturbadores, que perturbam as pessoas. Nas palavras dos profetas do Velho Testamento, muito especialmente o profeta Isaías, dentre outros, Ezequiel, ele diz que esses demônios são aqueles que enfraquecem as nações. O homem tem um tremendo potencial. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas em função da atuação dos demônios, dos espíritos malignos, os homens se desvirtuam daquele intento inicial com que Deus os criou, e eles então se enveredam pelos caminhos do erro, pelos caminhos do mal feito, da coisa errada. E aí, onde acontecem os grandes desvios e as grandes barbáries, através da história, como nós todos sabemos que estão aí registrados nos anais da história. É só fazer pesquisa. Um exemplo, grande exemplo, é a barbárie, não é, que foi promovida por aquele tirano por nome Hitler, com o extermínio de 6 milhões de judeus, e tantos outros exemplos mais. Aquele pastor norte-americano, a sua frase célebre, I have dream, eu tenho um sonho, que não houvesse segregação racial nos Estados Unidos, e obviamente aquele movimento se espalhou pelo mundo, que as pessoas não devem ser segregadas, todas as pessoas são iguais aos olhos de Deus e devem ser aos olhos da sociedade humana. Então, tantos outros exemplos de ações que nós vemos que têm influenciado negativamente as sociedades ao longo da sua história. Qual o propósito de uma guerra, por exemplo? Um país enviar um míssil até o outro país com o propósito de destruir. Muitas vidas inocentes, muitas vidas são perdidas, ceifadas de maneira irracional. Isto são atuações demoníacas, perturbando, inquietando em todo o tempo a sociedade humana. Então Jesus vem trazendo uma proposta para o homem diferenciada, uma proposta de vida.
capítulo 10, verso 10 do Evangelho de João. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O propósito de Jesus é a porta aberta de possibilidades que Jesus põe diante dos homens. E aí, dando continuidade à sua mensagem de esperança ao homem, de salvação, de vida ao homem, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, verso de número 10, como meu Pai, verso 9, me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E aí ele vem com o verso 11, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, o mapa, a direção, o caminho, Jesus mostra de maneira muito simples. É por isso que o profeta diz assim: nem os loucos, a simplicidade de se alcançar o reino, de se viver uma vida verdadeira, plena, efetiva, em Deus, vitoriosa e abundante. O profeta lá no Velho Testamento diz assim: nem os loucos errarão o caminho, nem os loucos. O profeta Isaías. Ou seja, não é necessário ter cursado uma graduação, uma universidade, ter pós-doutorado, doutorado, ser isso e aquilo, para compreender o plano de Deus, para viver, melhor ainda dizendo, para viver a alegria completa que só em Jesus o homem pode experimentar. É tão simples o acesso a esta realidade, a esta porta de possibilidades que o Senhor Jesus tem colocado diante de nós. É tão somente permanecer na sua palavra. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quando eu guardo a palavra de Jesus, eu permaneço no amor de Jesus. Quando eu guardo a palavra de Jesus e permaneço no amor de Jesus, a alegria de Jesus em mim, ela permanece. E a minha alegria, ela permanece completa, ou ela se manifesta de maneira completa. Ou seja, não vai ser uma situaçãozinha econômica do país que vai tirar a minha alegria, a minha paz, a minha esperança, a minha vitória. Não vai ser uma situação corriqueira na minha cidade ou no meu país que vai me tirar a alegria. Ela vai ser completa. Eu vou ter fé, esperança e, sobretudo, uma vida de sabedoria para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem prometido para a minha vida. Amém? Chegamos ao final, quero que você medite nessas palavras e aquilo que eu não consegui expressar, o Espírito de Deus fale ao teu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, meu Deus, pelo privilégio honroso de estar aqui comunicando uma vez mais a tua palavra santa. Peço a tua bênção sobre cada telespectador que tem assistido, ouvido estas ministrações, que a tua bênção os alcance de uma maneira toda especial. Ainda abençoo a cidade de Ponta Grossa, abençoo esta emissora. Eu oro em nome de Jesus. Se Deus permitir, estarei aqui semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Mais uma vez quero declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.